Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um fundo imobiliário que não é tanto conhecido, que é o BLMG11, e que ele está pagando de rendimento mais do que 1% ao mês. E lembrando que ele é um fundo de tijolo, e que não é tão normal assim um fundo de tijolo pagar mais de 1% ao mês. Isso pode representar uma grande oportunidade ou também uma grande cilada. Pode ser também que a cotação dele caiu por algum motivo e o dividendo ainda não, mas provavelmente irá cair no futuro. E na verdade existem então vários fundos imobiliários de tijolo que estão nessa condição de pagar mais de 1% ao mês. E alguns deles realmente são ótimas oportunidades e alguns não, alguns são uma grande cilada que o investidor deveria ficar fora. Então aqui no canal a gente está fazendo uma série de vídeos dando uma analisada em alguns desses fundos imobiliários de tijolo que atualmente estão pagando mais de 1% ao mês, para tentar descobrir se são uma boa opção de investimento ou não. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo, vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, mas falando agora um pouquinho sobre o BLMG. Ele é um fundo gerido pela Blue Macau, que é uma gestora relativamente nova em fundos imobiliários, se eu não me engano ela tem apenas 2 FIIs. Ele é um fundo de logística, ele investe em imóveis do setor logístico. Ele fez o seu IPO até que recentemente, lá em fevereiro de 2021, lembrando que histórico para fundos imobiliários é uma coisa muito importante, então na verdade você ter feito o seu IPO em fevereiro de 21 é relativamente pouco tempo ainda. Ele é um fundo extremamente alavancado e esse é o principal motivo dele estar pagando tanto assim, a gente vai discutir isso um pouco mais no vídeo de hoje, mas ele também está extremamente descontado, apenas 73% do seu valor patrimonial, ou seja, do seu laudo patrimonial, que é um laudo que fala, olha, o imóvel vale tanto, ele está sendo negociado apenas por 73% desse valor que diz que o laudo vale. Então, por conta da alta alavancagem e também de estar muito descontado, o dividend yield dele anualizado beira os 14% ao ano, isso considerando uma distribuição de 80 centavos e o preço atual de R$70, que é o preço que ele vem sendo cotado atualmente. E quando a gente olha basicamente esse fundo imobiliário, a gente vê que ele começou lá por volta dos R$100, lá em fevereiro de 2021, e só veio caindo, agora estando por volta dos 70, 69,49 para ficar um pouco mais exato. Isso dá que ele está abaixo do seu valor patrimonial, que aí fica em torno dos R$95. E quando a gente analisa esse fundo imobiliário, por que ele caiu tanto? Qual que é o grande problema que ele tem? Na verdade, esse fundo imobiliário ele não tem nenhum problema, mas sim um risco muito grande de ter um problema futuro quase que iminente. Então quando a gente for ver aqui, ele tem quase 1 bilhão, mais do que 1 bilhão em imóveis. Então se a gente pegar todos os imóveis que ele tem e se ele resolver vender, a gente pode dizer que ele tem mais de 1 bilhão de reais. Tá bom, mas o patrimônio líquido, o tamanho desse fundo imobiliário, ele é só de 361 milhões de reais. A gente vê que a maior parte desse dinheiro que ele teve que usar para comprar os imóveis veio de alavancagem. Então ele fez uma alavancagem muito grande, ele contratou vários CRIs que deram dinheiro para ele comprar esses imóveis e agora ele está pagando esses CRIs, esses empréstimos que ele fez. Então a gente percebe que esse passivo, que toda essa dívida que ele tem é extremamente grande, é um valor já bem considerável, que está atrelado a maior parte dela ao IPCA mais 6% ao ano, e tem uma duration de 5 anos. Então quando a gente fala, por exemplo, no TRXF, que é um outro fundo imobiliário da Bolsa de Valores muito alavancado, a duration do CRI, o tempo que esse CRI vai durar, é muito longo. Então no caso do TRXF, que é um outro fundo imobiliário, ele consegue pegando o valor dos aluguéis e pagando os CRIs e ainda sobrar alguma coisinha, porque esses CRIs são muito longos. No caso do BLMG, ele também faz a mesma coisa, ele consegue pagando os CRIs, sobra um valor que ele paga mensalmente, só que daqui a 5 anos ele precisa resolver esse BO. Daqui a 5 anos ele precisa vir e dar uma paulada aqui para pagar toda essa dívida, porque essa dívida vai chegar ao fim. Então, na verdade, ele pode fazer uma rolagem, ele pode contrair mais dívida para pagar essa dívida daqui, é possível sim, mas talvez não seja o que ele faça. Então, de certa forma, o investidor de BLMG tem que saber que em 5 anos ele tem que resolver esse BO do passivo dele. Em 5 anos ele precisa pagar esse valor aqui, porque, poxa, vai vencer esse CRI e por contrato ele é obrigado a pagar. E quando a gente olha os locatários, as pessoas que estão alugando esses imóveis, a gente vê que são várias empresas, tanto em Rio de Janeiro, como em Minas Gerais, em São Paulo também. E a gente percebe aqui um outro ponto muito crítico, que 75% dos contratos do BLMG são atípicos. O que, quando eu vi isso, eu fiquei bem espantado. Eu achei que fosse 100%, principalmente para um fundo tão alavancado assim. Basicamente, um contrato atípico de um imóvel, ele dá uma multa extremamente alta caso o locatário queira sair do imóvel.
E como ele tem um passivo tão grande assim que ele tem que pagar, geralmente você quer travar o locatário dentro do imóvel. Por isso que você espera que tenha uma grande concentração de contratos atípicos. Eu particularmente achava que seria 100%, eu fui descobrir que não era quando eu abri o relatório gerencial, porque, poxa, é um risco muito grande você ter 25% dos seus contratos típicos, contratos que o inquilino pode sair sem pagar uma multa tão grande assim, quando você tem uma alavancagem gigantesca, que é quase 2 vezes maior do que o seu ativo. Então, nesse caso, poxa, eu tô achando que os caras estão comendo bronha, estão aí num risco muito grande, um risco até desnecessário, ao meu ver. Ao meu ver, poderia ser aí uma quantidade de contratos atípicos muito maior. Quando a gente olha a ocupação financeira, a gente vê que historicamente todos os imóveis desse fundo imobiliário sempre estiveram ocupados, nunca teve vacância, nenhum ficou vago por algum momento, não, tudo deu sempre certo. E quando a gente faz uma análise dos locatários, a gente vê que a maior parte dos contratos vence depois de 2026, mas um pouquinho vence já em 2024, um pouquinho em 2025, que esses aqui são alguns contratos típicos que ele tem. Contratos que não são tão longos assim. A gente vê que a média dos contratos, a média ponderada de vencimento dos contratos está em quase 7 anos, que a maioria deles é reajustada por IPCA, o que está certo porque a dívida dele também é reajustada por IPCA. Só que aqui tem um outro ponto importante. Os contratos eles são reajustados uma vez por ano. A dívida dele, dos CRIs, é reajustada pelo IPCA todo mês. Então dá um certo descasamento que o investidor tem que ficar atento. Então se o IPCA começar a subir muito, ele começa a sofrer porque a dívida dele está sendo corrigida mensalmente pelo IPCA, enquanto o tanto que ele vai receber vai ser corrigido apenas uma vez por ano dos imóveis aí e tal. Então é um ponto muito importante que o investidor tem que ficar atento. Então quais são algumas conclusões que a gente chega quando a gente analisa esse fundo imobiliário? Que por enquanto tá tudo bem com esse fundo imobiliário, ele não tem nenhum problema no momento, mas ele tem um risco muito grande. Se qualquer coisa começar a dar errado, uma vacância que começar a subir, alguma empresa que estiver alugando um galpão, por exemplo, que entrar em recuperação judicial, que não conseguir pagar, se qualquer coisinha mínima começar a dar errado, o caldo engrossa de vez, porque ele tem uma alavancagem muito alta, ele está recebendo muito valor de aluguel de um lado e pagando essa alavancagem, sobrando aí uns 80 centavos para o investidor para distribuir por cota. A partir do momento que ele para de receber uma boa parte desse valor que ele está recebendo de aluguel, ele se lasca para pagar isso daqui e não consegue pagar esses 80 centavos, então o yield dele acaba caindo muito. Então, na verdade, ele é um fundo imobiliário que é extremamente arriscado e por mais que ele esteja pagando 1% ao mês, meio que está na iminência de alguma coisa dar errado. Se bobear, se der uma olhada errada para esse fundo imobiliário, as coisas começam a azedar bastante. Então, na verdade, esse fundo imobiliário ele vai precisar de muitas emissões nos próximos anos para pagar por essa alavancagem, lembrando que o tempo de alavancagem dele é de 5 anos, a duration é de 5 anos, e depois ele vai precisar de dinheiro para dar uma pancada lá e pagar tudo isso, e ele está agora extremamente abaixo do valor patrimonial. E aí, você acha que ele vai voltar para o valor patrimonial em 5 anos, conseguir fazer várias emissões e conseguir pagar esse valor, ou ele vai ter que emitir abaixo do patrimonial? Porque se ele emitir abaixo do patrimonial, isso seria bem ruim para o investidor, seria uma perda de dinheiro para o investidor. Então é um ponto muito importante que o investidor tem que ficar em análise. Poxa, e agora eu quero te perguntar para você, investidor, na sua opinião, esse fundo imobiliário, ele é uma grande oportunidade? Ele é um fundo que tem risco controlado e está pagando mais de 1% ao mês? Ou ele é um fundo imobiliário com um risco extremamente alto, na iminência de um problema, e nem pagando 1% ao mês ainda compensa botar o pé ali? Então, aí eu gostaria de que você fizesse a sua análise e deixasse aqui nos comentários o que você acha. Mas esse vídeo daqui vai chegando ao fim, um abraço a todos e até o próximo.